Olá a todos, tudo bem? Boa tarde. Então, aguardando só o Dr. Marcelo, daqui a pouco a gente vai começar, tá? Deixa eu ver aqui. Tudo bem para quem está chegando? A gente vai esperar um pouquinho o pessoal ir chegando. Vamos esperar o Marcelo aqui. Deixa eu só adicionar o Marcelo. Vamos ver se deu certo o que eu fiz. Deixa eu ver. Pronto. Deu certo. Tudo bem, Marcelo? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E você, me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Deixa eu só arrumar aqui, porque eu acho que o meu sistema não tá tão bom. Pera aí. Pronto. Deu Como é que tá uma meu áudio aí, pausada. Marcelo? O áudio tá bom, Então, só deu uma pausada no vídeo agora. perfeito. Mas o vídeo voltou a funcionar? Esse voltou Voltou a aqui. funcionar. Joia. Deixa eu tirar um aqui, porque o meu áudio tá. Pessoal, tudo bem? Bem-vindo quem vem chegando. A gente já vai começar a live. Vamos só dar um minutinho para que algumas pessoas possam entrar. Tudo bem para todo mundo? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Ótimo. A gente já vai se falar. Obrigadão, Carla. O som e o vídeo estão bons? Ótimo, ótimo, ótimo. Eu vou só abrir aqui no computador também para ir respondendo as perguntas de quem for fazendo aqui durante a live também. Deixa eu Eu só nem sabia que dava para entrar pelo computador também no Instagram. dar. Não, o computador eu vou ver as perguntas aqui, Marcelo. O Ah, Instagram só dá para transmitir pelo celular. Deixa eu dar mais um minutinho. Bem-vindos para todo mundo que vai chegando. Tudo bem, pessoal? E para quem vai chegando, a gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez em outras lives. Quem tiver pergunta, pode fazer durante a transmissão, que para a gente aproveitar um pouco o Marcelo aqui com a gente e tirando as dúvidas de todo mundo, tá? Então pode ficar super à vontade. A gente vai dar mais um minutinhozinho só para ver quem vai chegando e a gente já começa as apresentações. Então, ótimo, consegui abrir aqui. Tá tudo ok. Então, pessoal, vamos começando. A gente vai começar e o pessoal vai chegando enquanto a gente se apresenta, tá? Primeiro que, me apresentar, meu nome é Alexandro, eu sou endocrinologista pediatra do Elo 21. Eu quero fazer uma autodescrição. Eu tô com uma camisa azul, uma camisa social. Eu tenho pele clara, eu tenho cabelo castanho, olho castanho. Eu tenho cabelo curto, eu tô no fundo com o fundo laranja, que é a parede do Elo 21, que tem uma frase escrita revelar como somos, né? E hoje aqui a gente está fazendo essa live especial pelo mês que a gente está passando, né? O mês que tem todo o cuidado e evidência para a saúde masculina. E por isso, carinhosamente, o Dr. Marcelo urologista aceitou o convite nosso para a gente falar sobre esse tema. E a gente vai falar um pouco da questão da saúde masculina e vai aproveitar para falar isso dentro do contexto das síndromes e com foco também na T21 a gente vai falar um pouquinho dos outros assuntos, tá? Então eu queria primeiro que o Marcelo se apresentasse para vocês conhecerem um pouquinho ele, e aí a gente começa a entrar um pouquinho no tema em si, tá bom? Marcelo, fica à vontade, muito obrigado por aceitar o convite, e eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você. oi, Alex. Hoje, pessoal, saudações a todos aqui na live. Eu sou Marcelo Vieira, eu sou urologista. A minha especialidade é em fertilidade masculina e reprodução humana. Eu já venho trabalhando com isso, já faz tempo, acho que desde 97, então são 25 anos aí de carreira dedicada e agora quase exclusiva dentro da urologia no campo. Minha descrição, eu estou sem cabelo aí por uma condição de tratamento oncológico nos últimos meses, né? Tenho a pele branca, os olhos castanhos, estou vestindo uma camisa para combinar com o do Alex, não é social, mas não é toda azul, é azul e branca listradinha, e o fundo é a janela da minha casa, uma vez que eu estou restrito aí à minha casa, que eu não estou podendo sair nesse período. E é um prazer estar aqui com vocês. Só queria lembrar que esse mês de novembro é conhecido como Novembro Azul, é o mês da saúde masculina. Entre outras coisas, o que nós fazemos neste mês é uma promoção de saúde da Sociedade Brasileira de Urologia em todo o Brasil, um alerta para que os homens lembrem de ir ao urologista, né, fazer os exames de rotina para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E é um lembrete geral para os homens irem aos consultórios médicos. Em geral, o homem não se cuida, né? Quem cuida do homem é a mulher, né? A parceira ou o parceiro,
que insiste para que ele vá e se cuide e faça os exames. Então, hoje nós celebramos, esse mês, nós celebramos a saúde masculina. Então, rapaziada, cuidem-se, né? Nas suas mais diversas formas de masculinidade, cuidem-se. Uhum. Não, isso é muito legal, né? Porque a gente aproveita o mês para falar, e uma coisa que a gente sugeriu esse tema e conversar um pouco, porque dentro das questões, tanto de saúde masculina quanto fertilidade, cada vez a gente tem que discutir mais isso dentro dos contextos das síndromes diversas, né? Das condições genéticas diversas. Porque as populações, é o caso mais comum que da T21, né? Que é a maior população que a gente tem dentro das condições das cromossomopatias. Como vai envelhecendo e tendo mais autonomia, esses grupos cada vez mais se geram interesse, o movimento e as dúvidas sobre o tema, né? Porque começa a se discutir coisas que não eram tão prioridade há 20 anos atrás, cuja prioridade, por exemplo, no caso da T21, era maior a cardiopatia, as outras questões sociais, as questões intelectuais, e hoje a gente vê cada vez mais família vindo para o tema e a gente discutindo coisas que não eram preocupações prioritárias no passado, mas agora são, né? Então a gente percebe que tem um fluxo de pacientes e de famílias com interesse no assunto, né? Querem já saber desde então. E também as famílias mudaram, as famílias já desde cedo, com os meninos, já desde pequenininhas, as famílias já querem saber, olha, como que é isso? Então acho que hoje é um dia da gente tirar algumas dúvidas, derrubar alguns mitos sobre o assunto, né? E mostrar o caminho para as famílias de como se cuidar. No T21 especificamente, né, no geral, na população masculina, Uhum. Você recomenda que a primeira consulta aconteça na puberdade. Uma vez que o garoto entra na puberdade, que ele consulte um urologista. Isso também é uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, para que exista um acompanhamento. Isso é muito mais comum na menina do que no menino, né? A menina menstrua, vai o ginecologista automaticamente, sem instrução, sem ninguém orientar. Isso é cultural. O menino não. Né? Então, nós preconizamos que na população masculina em geral, você procure um urologista para uma primeira avaliação quando entrar na puberdade. Na população específica de T21, não existe uma recomendação. E hoje nós vamos conversar a respeito de uma série de assuntos e nós vamos ver que, olha, nessa população não existe uma orientação específica. Olha, nessa população não existe uma orientação específica. E por isso a importância dessas lives. Porque daqui para frente nós vamos começar a construir uma consciência de orientação em assuntos que não existiam dentro do T21. Isso. E vai de encontro muito com o último movimento do Desmig, que foi esse, né? Cada vez se fala mais sobre qualidade de vida, né? E a vida adulta, né? Dentro da T21. E a gente vai falar de outras síndromes também. Mas acho que uma coisa que é legal para todo mundo estar atualizado dentro do tema, assim, eu queria que você falasse um pouquinho de maneira geral o papel do urologista. Assim, quais são as patologias, como que é a consulta com o urologista, como você disse, né? O ideal seria que o menino ali na entrada da adolescência acompanhasse com o urologista, tivesse contato. Ainda porque, muitas vezes, assim, a gente vai chegando na adolescência, cada vez menos a família vai supervisionando a condição daquela genitália, a condição de avaliar, porque a pessoa se cuida sozinha, a pessoa vai tomar banho sozinha, cuida da própria higiene e ninguém avalia. Então fica aquele adolescente, ele acaba ficando responsável por toda a inspeção, a avaliação, e ele pode ter uma condição ali que está acontecendo, diversa, né, que ninguém está olhando, e aquele adolescente também não foi orientado, e às vezes não está passando mais no médico, muitos se distanciam do pediatra, né, então começa a não passar mais no pediatra, aí começa a entrar na rotina, às vezes, de faculdade, de mercado de trabalho, o cara vai tocar a vida de outra maneira e às vezes só vem quando tem uma queixa, né? Então, só para todo mundo entender um pouquinho o papel do URI, quais são as patologias, como que é a consulta do urologista, para as famílias entenderem um pouquinho da importância, né, que pode estar passando desapercebido. Assim, a urologia, se eu sou suspeito para falar, eu acho a melhor especialidade dentro da medicina, né? Depois da endócrina. Não, melhor é a uro. E eu vou te explicar o que a urologia é. Dentro da urologia, até a última contagem que eu fiz, existiam 22 ou 23 subespecialidades. Ou seja, o urologista cuida de ambos os sexos, desde a infância até a geriatria. Então, hoje nós temos N divisões, né? Então, falar do papel do urologista é falar de um papel amplo dentro da medicina como carreira, vamos dizer assim, né? Mas mais especificamente em relação às orientações e por etapas, né? Por que é importante? Eu não gosto de adolescência, porque a adolescência é um fenômeno, é um estado psíquico, né? E a puberdade é um estado físico. Então, eu sempre falo puber, mas ninguém conhece o que é puber. Então, vamos falar de adolescente mesmo.
O adolescente, na primeira consulta do urologista, ele passa, sim, por uma inspeção, um exame físico, né, que é importante para determinar normalidade de desenvolvimento, não só dos caracteres sexuais secundários, mas também dos genitais, que é desenvolvimento do testículo, desenvolvimento peniano, se existe alguma alteração anatômica, alguma alteração congênita que eventualmente tenha passado desapercebido por pediatra e tudo mais, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante, é que ele tenha um profissional capacitado e assim, com desenvoltura para falar sobre medicina sexual e desenvolvimento sexual, para que eventualmente ele tire dúvidas que ele não consegue tirar com os pais, depende da abertura, e também não tem uma segurança de informação com pessoas da mesma faixa etária. Terceira coisa, é importante a orientação sobre infecção sexualmente transmissível, para usar o termo mais atual e a última classificação, né? Então, que esse indivíduo seja orientado em relação à prevenção, as mais importantes, né? Quais são as mais frequentes. E, por último, no exame físico, a orientação a respeito da doença vigente nessa faixa etária, que é o tumor de testículo, cuja primeira curva, o pico de incidência, é no adulto jovem, né? No puber e até o adulto jovem. Então, começa aí dos 15, 14 anos até os 18, 19 anos, é uma faixa onde a gente tem um pico de incidência. E as nessa faixa etária, né? E as doenças urológicas, né, o câncer, tudo, o fato do pessoal ter se afastado durante o Covid, né, das avaliações, houve um boom no Brasil, né? A gente está tendo uma apresentação grande de doenças, né? E mais voltado à infertilidade, você tem doenças que começam a aparecer nessa idade e que, quando o indivíduo tiver 30, 25, 28, 30, 28 ninguém mais quer ter filho, 30 também não, né? Mas 30, 35, ele procura o médico por infertilidade e tem diagnosticado uma varicocele que poderia ter sido tratada logo no começo do desenvolvimento e sem tanto prejuízo para a produção de espermatozoides, entendeu? E nesse meio se inclui os pacientes com T21 também, né? Então, essa galerinha, ela tem que passar com a gente também. Eu sei que, né, eu aprendi aí com a doutora Carla que existe um processo de envelhecimento precoce. Então, nós não temos muito parâmetro de comparação entre a população masculina com T21 e a população masculina em geral em termos de idade. Eu sei que para doença cardiológica tem, para envelhecimento tem, para oxidação tem, mas do ponto de vista urológico a gente não tem isso. Tá? Mas eu acredito que isso tenha que ser visto também, até porque nós temos uma série de dúvidas como médico. E extrapolando um pouquinho o tema também, nós devemos lembrar da população trans. Então, a mulher que é trans, ela deve passar também. Essa semana, aliás, ontem, nós recebemos no consultório, eu não, né? Porque eu estou afastado já faz 5 meses do atendimento, mas quem ficou no meu lugar lá recebeu uma mulher trans de 18 anos para preservação de fertilidade. É uma mulher trans que vai passar por uma cirurgia de adequação corporal e vai perder seguramente a espermatogênese. Então, ela se preocupou com preservar a fertilidade, entendeu? Entendi. Então, Não, e é legal isso porque... todos os escopos daquilo que você perguntou. Se eu esqueci alguma coisa e alguém quiser perguntar, por favor, fiquem à vontade. Não, e é importante isso que nem sempre a pessoa conhece e sabe que essa amplitude toda, essa importância toda, né? E também assim, enquanto o adolescente está em casa com os pais, ou tem ainda aquela proximidade com os pais, é o momento dos pais levarem ao uro, porque é o momento que ele consegue aprender a importância, porque depois, quando estiver na vida adulta, ele continua o hábito de procurar, né? A pessoa que está dizendo aqui sobre eco, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se eu mudar uma coisa aqui no meu áudio para ver se é isso, tá? Você está conseguindo me ouvir, Marcelo? Eu estou ouvindo bem, não sei se é o meu eco também, eu posso colocar o microfone. Eu te ouço muito bem, pessoal. Vê se melhorou com a mudança que eu fiz aqui de áudio, vê se ficou bom ou não. E aqui, enquanto isso, só vi as mensagens aqui que a Carla falou que o mais importante é a genética e a Maria Lúcia Cardio, né? Elas não podem nem se intrometer, né, Marcelo? Porque a live nem é com elas. E elas estão falando que a especialidade delas é mais importante. Então, a gente só tem um mês para nós e o pessoal tá ainda querendo meter o bedelho, né? Maria Lúcia e a Carla. Então... Apesar de não participar diretamente do grupo, né? Eu estou sempre muito perto de vocês, muito próximo,
mas a gente pode marcar uma live para quebrar o pau aqui, para dizer. Então, pronto, bom que melhorou o áudio, vamos continuar aqui. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouco de algumas condições, não só da T21, né, mas a gente programou hoje o Marcelo de falar um pouco de Klinefelter, da deleção do Y, a gente fala um pouquinho da genesia do vaso deferente. Mas, começando pela T21, né, que é a cromossomopatia mais frequente e é o maior número de pacientes que a gente atende aqui, né, não é, Marcelo? Quais são as particularidades, as questões relacionadas com fertilidade e saúde masculina que a gente encontra na T21? Tá. Então, vamos falar de doença genética de forma geral, né? Como um grande aforisma, as alterações cromossômicas, elas cursam com infertilidade. Uhum. Isso é o aforisma padrão. Tá? Então, nós conhecemos muito bem isso nas mutações cromossômicas, né? nas polissomias. E o Down é uma situação específica, na qual nós temos pouco conhecimento, do ponto de conhecimento científico. Se você for olhar e for estudar o tema infertilidade e T21, você sabe que mais ou menos metade das meninas com T21, ou melhor dizendo, mulheres com T21, elas são férteis. E quando você vai olhar a população masculina com T21, essa informação é quase anedótica. Tem 3 paternidades confirmadas descritas com homens com T21. E tem muito poucos estudos que se propõem a analisar a fertilidade no T21. Então, de forma geral, nós entendemos que o homem com T21 seja estéril, mas nós sabemos que tem exceções, porque assim é variada, né? Tem T21 e T21, né? Sobre um monte de ponto de vista. E na fertilidade eu tenho certeza que é assim também, né? Deve ter T21 que não tem produção de espermatozoide e deve ter T21 muito próxima ao normal, né? Homens com T21 muito próximo à produção normal. E isso nós desconhecemos, para ser bem realista. São trabalhos difíceis de realizar, né, Marcelo? Porque quando você pensa, eu vou fazer um trabalho numa condição que eu posso apresentar deficiência intelectual e um dos métodos seria fazer o espermograma, né? Então, é muito difícil de fazer esse tipo de trabalho e a gente ter esses dados, né? Então, a gente trabalha muito com o que a gente convive. E a outra coisa pensando no levantamento populacional de homens que têm relação sexual, a gente tem a maior parte dos homens com T21 acabam sendo casais na prática com mulheres com T21. Então, é a maioria. A minoria são homens com T21 com mulheres sem T21, né? Então, quando você está unindo um casal onde os dois têm questões de fertilidade, fica mais difícil ainda de você isolar um dos dois, né? Então, se eu tivesse mais casais. Então, todos esses fatores atrapalham, se dificultam, né? A gente concluir sobre a infertilidade entre a T21, né? Eu não justificando a ignorância, mas é isso aí mesmo. Eu ia falar, porque da onde vem a nossa ignorância? Nossa, que eu falo da classe médica. Vem o fato de, eticamente e na prática, ser muito difícil de estudar esses meninos ou púberes com síndrome de Down. Né? Como eles têm um amadurecimento mais precoce, será que o menino com T21 ele amadurece mais precocemente? Nós não sabemos. Como orientar uma população de T21? Hoje existem vários centros. Nós poderíamos pegar uma população masculina e estudar, né, orientar que colhessem espermograma para masturbação, e aí vem questões éticas, questões de assim, vamos dizer, porque vai precisar de consentimento dos pais, não precisa, o que a gente pode fazer nesse tema, né? E é importante dizer que a sexualidade deles é normal, né? Eles têm toda a parte de estímulo sexual, de função sexual, dentro da normalidade. Então, isso acho que é um ponto mais importante, né? Quem tem que passar para todo mundo, Marcelo. A diferença entre uma questão de fertilidade e a questão de atividade sexual, né? Porque isso é a dúvida mais frequente que eu tenho dos pais quando esses meninos são crianças ainda. Falam, como é que vai ser a vida sexual? Porque eu li que ele é infértil, então quer dizer que ele não vai ter atividade sexual, não vai namorar. E eu acho que isso, para quem não entende, está entrando no mundo agora da T21, é legal descrever, né, a diferença. Não, eles têm o instinto sexual absolutamente normal. E tem até um problema porque falta-lhes a inibição. Quer dizer, algo que nos é ensinado também, né? Porque ninguém nasce sabendo, né? Ou nasce inibido. Para eles é um pouquinho mais complicado dependendo do grau de função cognitiva, né? Então existe uma liberação. E até por causa disso é difícil da gente entender
entender, não, propor um tipo de trabalho desses, né? Tem que passar pelos pais, você sabe muito melhor a respeito disso do que eu, né, Alex? Porque quando chega na adolescência, a gente vai se deparar com a condição intelectual de cada homem, né? Com o T21. E ali, no momento, a gente poder ensinar e falar sobre a masturbação, de falar sobre a atividade sexual, se ele já está namorando, vai depender isso de cada indivíduo, né? Mas o que a gente vê aqui na prática, no Hélio, conversando com os adolescentes e adultos do T21, a gente consegue fazer esse trabalho, né? Então é uma coisa, e a gente não pode confundir também uma coisa que acontece com muitos pais, né? Às vezes vem alguns adolescentes e adultos pra gente, onde os pais falam, mas ele tem uma questão sexual exacerbada, exagerada. Quando você vai ver a rotina, é onde ele está em casa, parado, sem atividade física, e aí quando ele descobre a masturbação, ele acaba tendo aquela atividade muito exacerbada, porque ele tem ali uma falta de outras estimulações, né, atividades. E isso acaba virando um tabu, né? Porque ali a família se depara, às vezes, com uma questão cognitiva que vai demandar mais trabalho para explicar e trazer, né? E você acaba juntando isso e vai criando um mito, né? Você acha que você coloca toda a culpa na T21. Quando, na verdade, muitas vezes a culpa está muito mais em uma atividade de vida que não proporciona, né? Eu brinco com os pais, né? Você pegar qualquer cara de 14, 15 anos e largar em casa sozinho, ele vai descobrir algo que é de graça que ele faz sozinho. E isso é um problema, né, Marcelo? E que tem uma recompensa, né? Então, isso é uma prática absolutamente normal, né? Uhum. E isso é um tema que um dia a gente quer abordar aqui em live, tudo para a gente falar um pouco dos pais sobre isso, né? Então, que é como orientar e fazer, a gente pode fazer uma live sobre esse tema, né? Falar essa questão de como abordar o adolescente e conversar sobre o assunto, né? Quanto maior a normalidade que você aborda o assunto e até envolvendo uma equipe multiprofissional, né? Porque você tem que ter uma orientação psicológica, porque existem maneiras e maneiras das coisas serem ditas, né? E também compreendidas, porque às vezes você fala da mesma maneira, com compreensões completamente diferentes. Para quem tem atividade clínica, sabe o que eu estou falando. E por isso é importante um grupo de especialistas voltados para isso, para que haja uma orientação correta, né? Que é como a Carla colocou aqui na mensagem, da importância da equipe interdisciplinar, né? E outra coisa, né? A gente, eles têm um trabalho importante para fazer junto com o pessoal também junto com a família, porque às vezes os pais têm questões que estão relacionadas com estigmas, com preconceitos que são dos pais, né? Então, a gente tem que também, às vezes, fazer a cabeça dos pais, fazer, que eu digo assim, melhorar o entendimento dos pais sobre o tema, sobre a temática, os pais têm vários preconceitos e dificuldade de abordar o tema, né? A gente tem que respeitar isso, entender a família, o contexto, para que a gente possa, aí sim, abordar também o adolescente, né, ou o jovem que a gente quer cuidar, né? Porque passa por uma orientação da família profissional. E agora, assim, se eu tenho um urologista, se eu tenho um terapeuta, se eu tenho alguém nessa área que está junto com a gente ali, facilita muito essa comunicação, né? A gente tem essa comunicação com muita facilidade. Com certeza, isso seria um tema bastante interessante para uma live, juntar uma psicóloga que com experiência nesse sentido, né? E até para fazer uma junção da psicóloga que atende especificamente T21 com a psicóloga que atende medicina sexual e o grupo do T21 para fazer uma junção desses grupos todos em prol dos pacientes, né? Pacientes não, mas em prol da população com T21, né? Um todo, né? Agora, voltando para a questão da fertilidade, então, ali, eu tenho um indivíduo com uma baixíssima fertilidade, mas com atividade sexual normal, né? Então, assim, a gente tem essa questão da... Aí, na prática, Marcelo, que é também uma grande dúvida. Então, tem esse indivíduo, detalhe, na vida adulta, começa a se relacionar, vai iniciar atividade sexual com a parceira dele. Que, na maior parte das vezes que a gente tem na prática aqui no Brasil, são casais que os dois têm T21, mas pode ser um com T21, o outro não, né? Como que é a orientação? Porque daí é outro problema, né? Muitos pais falam assim, então tá bom, eu li que a fertilidade é baixa, então não preciso tomar cuidado, não tem nenhum perigo de engravidar, e ponto final, e toca a vida, né? Como que a gente orienta, o que tem que passar de mensagem para essa família para entender esse momento e como abordar, né? Bom, primeiro que assim, como eu já falei, apesar de toda a nossa ignorância, apesar de você não ter um guideline específico para isso, a orientação é que esse casal sim use um método contraceptivo. A menos que você submeta os dois a exames, né? O menino é mais fácil, colhe o espermograma, e a menina, a mulher, enfim, né? Vou falar menino e menina, ou enfim. No casal, os dois sejam avaliados com relação à fertilidade. Se a mulher for com T21 for fértil, você avalia o homem, ele for fértil também, esse casal tem que fazer contracepção.
mas de uma forma geral, a orientação que fica é que esse casal, sim, os dois com T21 ou com T21 outro sem, tem que sim serem orientados à contracepção. Pensando em gestação do casal que não quer engravidar, né? E também pensando em prevenção de infecção sexualmente transmissível, né? E que também não é só a questão da gestação, né? Mas isso também tem que ser orientado e o casal tem que ter isso, né? Por isso que é importante o profissional junto, porque aborda de forma diferente, né? O uro vai abordar de forma diferente que o ginecologista, né? Que está acompanhando essa menina, né? Então, isso é importantíssimo, né? E aí tem uma outra questão da T21, né? Que é a questão que isso é mais difícil acontecer, mas é uma dúvida dos pais, principalmente das crianças mais jovens, que falam, olha, joia, eu entendo, eu tenho aqui meu filho de 5 anos. Entendo que ele tem uma fertilidade mais baixa, ou ele provavelmente não tem fertilidade, né? Poxa, mas se meu filho, por alguma razão no futuro, queira ter outro filho, queira engravidar, e como que funciona? Existem formas de procura, de pesquisa, ou tem formas de eu ter certeza que esse indivíduo, e quando que eu procuro? Porque isso é uma dúvida de muitos pais. Falar, legal, não sei se meu filho vai querer ter filho, meu filho tem T21, mas se ele quer com uma baixa fertilidade, o que existe para procurar, porque isso é muito difícil, né? Mas na prática acontece pouco. Mas os pais de crianças muito jovens perguntam isso pra gente, né? O que tem, como funciona, se em algum momento eu quero ter certeza que meu filho tem espermatozoide ou não, o que é possível fazer de exames ou de pesquisa para que eu tenha essa certeza em que momento que eu vou procurar um urologista. Porque alguns pais falam, olha, se eu com 5 anos procurar uro, então tem mais chance de sucesso ou fazer algo do que se eu procurar com 14, né? Então acho que isso é importante entender, porque senão acaba procurando no momento errado, né? Bom, eu espero, quer dizer, eu espero que venham me perguntar isso, mas se me perguntarem, eu vou responder que não sei. É. Porque, assim, nesses 25 anos de profissão, já tratei uma série de alterações genéticas. Nós temos uma rotina para alteração genética muito bem estabelecida das doenças genéticas mais prevalentes que chegam no nosso consultório, mas eu nunca tive a oportunidade, nesses 25 anos, de atender um casal com síndrome de Down com T21, ou um homem com T21 que quisesse engravidar. Eu também Com não. Eu já infertilidade. tive casais que não queriam engravidar, que já me procuraram, casais e falaram assim, olha, a gente não quer engravidar, mas que queiram também eu nunca tive ninguém. Então, mas do ponto de vista objetivo, se um homem com T21 me procura para engravidar, ele vai passar pela rotina de exames que um homem sem T21 passa. Quer dizer, avaliação hormonal, história, exame físico, avaliação hormonal e o espermograma. Se ele procura para a fertilidade, ele tem maturidade o suficiente para colher exame e a gente interpretar. E aí juntando tudo isso, nós vamos conseguir caracterizar qual é a situação. Se tiver espermatozoide, pode ser oferecido fertilização in vitro. Tá? E hoje nós temos o recurso de diagnóstico pré-implantacional de genética. Mas, volto a dizer, eu nunca vi um caso para síndrome de Down ser feito. Tá? Eu teria exatamente essa conversa com quem estivesse comigo no consultório. Não, e fica essa mensagem, né? Assim, procurar com uma criança de 5, 4, 6 anos, um menino, para ver isso não é o momento e não muda absolutamente nada, né? Essa é uma discussão e maquiagem que é feita por qualquer homem, né? Mas para frente. O momento da procura, é óbvio que quem toca esses casos no começo é o pediatra, né? Depois o geneticista. Na puberdade, quem entra, quer dizer, deve ser o urologista, né? Quer dizer, nós não temos tantos conhecimentos de endócrino como você, Alex, mas a gente se vira bem com endocrinologia nessa parte. Né? Não, dessa parte vocês têm tanto ou mais do que o endócrino pediatra, né? Porque vocês vivem isso todo dia e a condição hormonal para cuidar das questões de fertilidade são pesadas, assim, em termos são complexas, né? E a gente da endocrinopediatria vive muito menos isso, né? Do que vocês. Então, é um conjunto, né, de coisas. Mas isso é interessante para os pais entenderem, né? Porque como ali na questão da T21, você acaba tendo uma questão do prejuízo da célula que produz espermatozoide, mas não da que produz testosterona, essa é uma condição que não é que nasce de uma forma que se eu fizer uma prevenção algo cedo, eu vou mudar o histórico quando é um adulto com T21. Não. É uma condição que já está intrínseca àquela célula, né? E já está configurada ali. Porque senão acaba se gerando estresse, a família acha que tem que procurar algum tratamento muito precoce, né? E não, né? Isso aqui a gente vai evoluindo e vai ter. Mas eu tive 2 casais que me procuraram não querendo engravidar. Os 2 casais, olha, a gente tem a relação sexual, a gente namora, um casal morava junto, inclusive não é de São Paulo, de fora, me procurou num congresso que a gente estava dando aula, e falou, olha, qual que é a melhor maneira da gente fazer uma prevenção, porque a gente não quer ter filhos.
e a gente também não quer tomar hormônio, quais são as opções, então a gente conversou sobre isso, porque é o mais comum, né? Pelo menos que a gente tem até agora. Mas os pais que estão chegando, então os filhos pequenininhos entendam como funciona, né, esse segmento, né? E Muito legal. pensando, voltando a falar da nossa ignorância sobre o assunto, seria muito legal ter mais estudos sobre isso, porque vai que você tem uma forma de interferir nisso por, sei lá, por disruptor hormonal, por suplementação, por uma série de Uhum. suplementação alimentar, como já é feito com outras repercussões sobre a síndrome da T21. Quer dizer, tem Uhum. uma série de coisas que você consegue interferir do ponto de vista positivo para melhor. Será que para a fertilidade não teria a mesma coisa nessa população? Eu não sei te dizer. Uhum. Então, legal. E assim, e fugindo só um pouquinho, só para antes de passar para o Klinefelter, é a questão da T21, que não fala diretamente de fertilidade, mas é onde que o uro também entra, né? Cada vez mais se discute e fala sobre a questão da andropausa precoce, né? A gente tem aqui no Elo 21 já alguns homens com início da andropausa cedo, né? E vem às vezes com diagnóstico como se fosse Alzheimer, e quando você avaliar, você vê que é uma andropausa precoce, e quanto é importante se pensar sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de andropausa, para ver, para as pessoas entenderem o que é isso. E quando eu estou falando de adultos com T21, como é importante olhar, porque você vê na literatura já começa cada vez mais a se discutir esse tema, né? Dentro da T21. Então, vamos começar corrigindo. Não tem andropausa, tem deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Né? Eu sei que é cretino, mas porque a exemplo da menopausa, a menopausa é um fenômeno físico muito bem caracterizado. O homem é um pouco diferente. Do ponto de vista geral, depois dos 40, 45 anos, você vai perdendo células de Leydig, que são células do testículo que produzem testosterona. Quando chega alguns homens, quando chegam com 65, por aí, tem uma baixa na testosterona devido a isso. Isso é comum a todos, tá? No T21, como você tem um envelhecimento precoce, teoricamente, esse processo é acelerado. E você reverte parte de alteração cognitiva, irritabilidade, perda muscular, uma série de coisas, falta de disposição, com reposição e com suplementação de testosterona. Mas também, se você for olhar, também não tem muito estudo a respeito, Alex. É uma coisa, é um conhecimento muito focado, né, nesse grupo populacional com T21, entendeu? É porque a expectativa de vida foi aumentando faz pouco tempo, né? Seja É que a avaliado. expectativa de vida aumentou faz pouco tempo, né? Então, assim, agora que a gente está recebendo esses indivíduos, né? Mas aqui a gente já tem alguns indivíduos, assim, que vêm com uma queixa por volta dos 40, 50 anos de idade, de piora cognitiva, e quando a gente faz a triagem, que a gente faz habitualmente para afastar causas outras, né, orgânicas, além de dar logo de cara um diagnóstico de Alzheimer, que é mais frequente na T21, na triagem você verifica que há uma queda significativa na testosterona, um aumento significativo de FSH-LH, e aí quando você repõe esse hormônio, muitas vezes esses homens melhoram na condição cognitiva, da condição muscular, e aí você vê que você estava diante, na verdade, de uma depleção de hormônio, uma queda de hormônio, né? E não de um Alzheimer. E isso acho que é importante, só para lembrar, já que está falando de saúde masculina, né? O quão é importante. E como falta um trabalho, isso eu falo para os pais ou irmãos que trazem esses indivíduos que estão ali por mais do que, principalmente 35, 40 anos, né? Que tem que se fazer uma investigação e não esperar acontecer, né? Então, geralmente, no exame anual que a gente tem que fazer na T21, nessa faixa etária, eu já solicito uma pesquisa para avaliar como está a função testicular, né? E a gente vai monitorando e ficar atento a sinais, né? De envelhecimento precoce, demência senil, para tentar vincular as duas coisas. Senão, ganha um diagnóstico de Alzheimer, aquele indivíduo fica sendo tratado, eu já vi isso acontecer um tempão, e quando chega, 2, 3 anos depois, você vê que, na verdade, tinha uma questão hormonal, né? E como são poucos indivíduos, você tem que personalizar muito o tratamento, né? A gente senta, discute, conversa com a família e vai buscando a melhor solução, né? Para que você pondere. Porque também você tem muita perda de músculo, né? Você tem uma sarcopenia, perde muita musculatura e é um indivíduo que já tem muito pouca massa magra, né? E aí começam a ter situações relacionadas com a perda de massa. Então acho que é algo legal que a gente está vendo acontecer e cada vez a gente vai ver mais, né? Porque a população está envelhecendo mais. Então são questões que a gente começa a discutir, igual a fertilidade, que a gente só discute graças à melhora da saúde nessa população, né? Porque está envelhecendo. O fenômeno é que esses indivíduos envelheceram, ou nós começamos a ver envelhecimento no T21, talvez nas últimas 2 décadas, né, Alex? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a testosterona é um hormônio importantíssimo. Ela age do cabelo à função cognitiva, passando por melhora e comportamento. Além do tônus muscular, do efeito mais comum que o público leigo conhece, que é em relação à sexualidade, né? Então,
Esse é um assunto que sim tem que ser abordado e quando constatada a deficiência, esses indivíduos devem sim receber a reposição. E a Carla está falando aqui, os que a gente atendeu aqui no Elo foi realmente uma virada de chave, né? Quando você repõe com indicação e para quem precisa, a mudança de vida é gigantesca, né? Você tem uma mudança de vida, os familiares que estavam ali lidando falam, nossa, putz, outra pessoa, né? Então é algo completamente possível de tratar, né, Marcelo? E está disponível para a gente se conhece bem sobre isso, né? E é onde o Uro também entra, né? O Uro faz esse acompanhamento, né? Tanto o endócrino quanto o Uro faz essa reposição hormonal, né? Então, fantástico. Vamos entrar um pouco na questão de outras condições genéticas também para a gente abordar, que são frequentes, mas que acho que é válido aqui nesse vídeo, porque a ideia das lives que a gente faz é deixar guardado essas lives para todo mundo e as pessoas terem acesso a ter conteúdo atemporal, né? Então acho que aqui é legal a gente falar de outras condições que são muito frequentes, né, no seu consultório, né? E acho que uma delas é a síndrome de Klinefelter. Você quer falar um pouquinho sobre a síndrome de Klinefelter e como que se apresenta? Porque muita gente nem conhece e tem pessoas que têm síndrome de Klinefelter e não sabem, né? Vão saber só quando tentam engravidar, né? A síndrome de Klinefelter é a alteração genética mais comum que causa infertilidade, é o que a gente mais diagnostica. Tá? Ela é caracterizada pelo um cromossomo X a mais. Então, em vez do homem ser 46XY, ele é 47XXY. E isso leva a algumas alterações. Existe a síndrome, o estigma da síndrome, que é o indivíduo longilíneo, com pouca massa muscular, os braços longos, né? O genital hipodesenvolvido. Então, essa é a síndrome completa. Mas está cheio de mosaico, onde você não tem nenhum fenótipo, quer dizer, você não tem nenhuma repercussão externa da síndrome, da presença do X a mais, e que realmente, sim, o indivíduo descobre quando vai querer ser pai e vem no consultório, colhe um exame ileazospérmico. Aí faz parte da investigação e você faz o diagnóstico. Mas essa síndrome, ela começa a se manifestar muito mais precocemente. Então, geralmente são adultos jovens, né, púberes, meninos que quando entram na puberdade, eles têm um maior índice de irritabilidade, eles têm dificuldade de aprendizado, eles têm dificuldade de entrosamento social, têm dificuldade de ganho muscular. E nessa situação, se alguém leva esse indivíduo ao médico, ele se atenta, isso acaba sendo feito o diagnóstico, né? E eu acabo pegando esses indivíduos na maturidade, quando tem infertilidade, vem com ausência de espermatozoides, que é a tal da azoospermia. Nessa situação, você é obrigado a pesquisar as alterações do cariótipo. Você pede um cariótipo e vem um cariótipo alterado. Então, essa é a caracterização dessa síndrome. Mas eu ensino para os meus residentes lá que quando você vai examinar o paciente, quando você vai para o exame físico, você suspeita, né, por todas essas características, principalmente o hipodesenvolvimento testicular. Os pacientes com testículos pequenos, de menor volume, endurecidos, e nessas horas você é obrigado a suspeitar do Klinefelter. E aí entra a importância da avaliação de rotina, né, do adolescente pelo uro. Porque o urologista vê muita síndrome de Klinefelter, né? Então, quando ele passa com o uro, o urologista vai ter um olhar para o Klinefelter num indivíduo que está procurando aí por rotina, né? Então, a chance de diagnóstico é muito maior na mão do urologista do que, às vezes, do pediatra ou do clínico geral, né? Porque ele vai avaliar o testículo com mais critério, ele vai ter um olhar diferente para a questão do desenvolvimento genital e ter uma chance maior de detectar isso precocemente, né? E tem a importância do diagnóstico precoce. Eu adoraria ter um grupo de Klinefelters por volta dos 16 anos, 17 anos, porque existe uma dúvida e existe um grupo que defende fortemente que esses indivíduos têm espermatozoides logo no começo da puberdade e que o epitélio germinativo, quer dizer, o nosso testículo é feito por tubinhos. Na periferia do tubinho tem as células que fazem espermatozoide, que a gente chama de epitélio germinativo. Então, esses meninos têm a substituição do epitélio germinativo por fibrose, com envelhecimento. Então, se você pegasse isso numa fase mais precoce, eventualmente você conseguiria preservar a fertilidade e evitar toda uma busca de espermatozoide em testículo e tudo mais, quando esses indivíduos chegassem com a queixa de infertilidade nos consultórios. A gente tem um paciente em comum, né, que eu discuti contigo, que é o paciente que a gente fez, que eu fiz diagnóstico esse ano, que com 4 anos de idade, né?
com síndrome de Klinefelter. Então, isso a gente vai acompanhar juntos aí. Você não conheceu ainda pessoalmente, passou comigo, e mais a gente conversou com a Carla também na época, né? Então, é muito difícil ter isso, né? Mas eu tenho no consultório aqui um paciente de 4 anos que foi feito diagnóstico de Klinefelter aos 4 anos. Mas, assim, a mãe ajudou muito, porque ela teve um olhar muito atento também. E foi feito. E é raro isso, né? Muito raro o diagnóstico precoce, né? Bem raro, bem raro. Eu tive um paciente só que sumiu, infelizmente. Então, isso a gente vai acompanhar daqui a 12 anos talvez a gente vai conversar de novo. Né? Em próximas lives a gente tem novidades, né? E talvez com outros pacientes, né? Então acho que é legal. E do Klinefelter acho que traz essa lição, né? Que você pode ter uma síndrome que passa desapercebido a vida inteira e que ela pode ter apresentações de mosaico, ou seja, que a pessoa não tem todas as células com o XXY, né? E isso vai ser notado só quando quer engravidar, né? Então acho que isso é importante porque chama atenção e traz essa importância do papel do urologista, né? Na saúde, porque aumenta muito a chance de ter feito isso. E tem outra também interessante que é a deleção, microdeleção do Y, né? Que daí a gente pode falar um pouquinho também sobre ela, que é uma outra apresentação que acontece, mais rara, né? Mas acontece. Ela é mais difícil, ela também acontece nessa população específica de homens com azospermia, volto a dizer que são homens que não têm espermatozoide no sêmen, né? Também é uma investigação obrigatória, né? Quando você pede o cariótipo e a pesquisa de microdeleção do cromossomo Y. Esse já é um mecanismo muito mais refinado do ponto de vista genético, que na divisão do X, na multiplicação para duplica o X, o Y, desculpa, a gente não sabe por quê. Esse indivíduo pega genes dentro do cromossomo Y e joga fora. São genes de uma determinada região do cromossomo Y que são responsáveis por diferentes etapas na produção de espermatozoides. Então, esse exame, além de fazer o diagnóstico da infertilidade, é importante porque dá o prognóstico. O prognóstico é uma bola de cristal, quer dizer, você olha antes e já sabe o resultado futuro. Se ele tiver deleção de 2 regiões que a gente chama de A e B, total, não adianta nem levar o tratamento para porque esses indivíduos eles não terão espermatozoides dentro do testículo. Então, esse exame é o único exame que diz que eu não vou encontrar espermatozoides. Aí você nem procura, né? Nem realiza a busca, né? Nem procura. Eu estou ouvindo um ruído de fundo, Alex. Eu não sei de onde que é. Daqui não é porque eu estou sozinho. O meu daqui também não é ruído. Vê que o pessoal, quem está acompanhando a gente, vê se para vocês está tendo algum ruído, porque o meu não mexi em nada aqui. Não sei se teve alguma mudança para vocês. Dá um oi para a gente para ver se tá bom o áudio, tá? Mas o seu áudio para mim tá chegando sem ruído, tá, Marcelo? Maravilha. E aí aqui também tá sem, vamos ver. Tá? Mas quem puder dar o feedback, dá o feedback para a gente, né? Para a gente avaliar. Os dois se apresentam, tanto o Klinefelter quanto a deleção do Y, se apresentam com a zoospermia, né? E você vai diferenciar ali com o exame genético, né? Então, a cara falou que tá bom o áudio, né? Exatamente. E por último, eu acho que vale a pena o pessoal conhecer é a genesia congênita, né? Do vaso deferente, né? Que também é outra apresentação que você encontra no consultório, né? Então, aqui a gente já falou das anomalias de número de cromossomo, né? A T21 é uma delas, o Klinefelter é outra delas. Nós já falamos de deleção, que também é, né? Que é a deleção do Y. E agora nós vamos falar de um terceiro mecanismo, que é a mutação. Então, você tem um gene, só que esse gene sofre uma mutação, e essa mutação, naquele gene específico, ela desenvolve uma característica que a gente chama de fenótipo, né, Alex? Então, a genesia congênita do vaso deferente, clinicamente, ela cursa com a zoospermia, quer dizer, o indivíduo não tem espermatozoides no ejaculado. Ele pode ter um baixo volume de sêmen, porque dentro dessa genesia você tem a genesia das vesículas seminais, que são glândulas chamadas glândulas sexuais acessórias, que são responsáveis pela produção do volume seminal, aquela geleia, cujo objetivo é tirar o espermatozoide do corpo do homem e levar para a mulher. Então pode ter um volume diminuído. E no exame físico, quando você vai examinar esses pacientes, eles não têm os deferentes. Então, são indivíduos que já nasceram vasectomizados, vamos dizer assim. Não vai ter a estrutura que vai conduzir, né, o ejaculado, né, ele não tem estrutura, né? A estrutura não forma, né?
A boa notícia nesse grupo é que a produção de espermatozoides é normal. Então, você com uma punção muito simples do testículo ou do epidídimo, se ele tiver, porque às vezes o epidídimo está ausente também, mas normalmente a cabeça do epidídimo tem. Então, com uma punção muito simples, você consegue retirar o espermatozoide para utilizar em fertilização in vitro. Ou seja, agora, consegue... antes de fazer o tratamento, você deve fazer a investigação genética no casal, porque ele provavelmente é portador da mutação e tem que ver se a mulher não é portadora da mutação, porque essa mutação é a mesma, que é o gene CFTR no cromossomo 7, que produz uma doença grave, que é a fibrose cística pulmonar, que é uma doença que é incompatível com a vida nas fases mais tardias. Então, antigamente, essas crianças morriam crianças, né? Depois adultos jovens, hoje você consegue ver com mais idade. Eu tive um paciente com com fibrose cística, que fez um transplante de pulmão e que depois veio comigo para funcionar o epidídimo, para preservar a fertilidade, porque por causa da imunossupressão do transplante, ele fez um linfoma. Ia ser submetido... Então, antes de começar a tratar o linfoma, ele foi armazenar espermatozoide. Exatamente. Então, essas são, assim, se você for ver de frequência, primeiro o Klinefelter, sem dúvida nenhuma. Não falo do T21 porque não chega para gente, mas primeiro o Klinefelter, depois a agenesia e, por último, as microdeleções. Você acaba encontrando mais. E essa mensagem que a gente queria passar nessa live, que é isso, né? Primeiro, para as pessoas entenderem toda a complexidade que tem de saúde masculina. E olha que a gente está falando aqui, a gente se focou em fertilidade, né? Se a gente for falar das doenças todas que existem, em outras condições, é um universo, né, de coisas. E é algo pouco discutido. Então, por isso que é bom ter um mês agora para a gente poder discutir o assunto e falar do tema, para levar isso para a paz, né? Para que as pessoas que possam depois compartilhar esse material com pessoas conhecidas e levar a importância, né, do que tem. E você vê como os mecanismos são diferentes, né? Então, a gente falou um pouco aqui da T21, mas a gente falou aqui de condições onde eu não percebo, só vou perceber na vida adulta. E aí eu falei de condições que a gente consegue reverter fazendo uma punção dos campos espermatozoides, né? Ou seja, tem tratamento, né? E de condições que eu preciso mapear o homem que vai querer ter um filho, porque eu posso ter uma condição que vai aparecer nessa próxima gestação, né? Então tem uma complexidade grande que não dá para negligenciar essa saúde masculina e o acompanhamento com o urologista, né? Com certeza, com certeza, com certeza. E também a gente não pode negligenciar a importância de um atendimento multidisciplinar. Quer dizer, eu como urologista não dou conta de abordar todas as nuances da síndrome, mas seguramente uma equipe formada de psicólogo, cardiologista, geneticista, endocrinologista, esse indivíduo vai ter um atendimento, fora terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e por aí vai, né, Alex? Mas, então, esse é o melhor atendimento que a gente pode dar para o indivíduo com T21, independentemente do sexo, óbvio. Sim. E para gerenciar tudo que tem que ser feito, né? Porque agora falando especificamente da T21, geralmente são indivíduos que estão com vários profissionais, né? Com prioridades de tratamento, de terapêuticas. Então é importante isso, né? Agora, uma coisa que é interessante aqui, vou falando dentro da T21 especificamente, né? Tem algumas condições outras da saúde masculina, não só da fertilidade, mas que podem cursar com procedimento cirúrgico, né? Então, a gente tem as alterações como criptorquidia, a varicocele, né? Então, tem condições ali que há intervenção cirúrgica do urologista, né? E quando detectado isso, quando você está numa equipe interdisciplinar, você pode até conciliar procedimentos, né? Você pode fazer esses procedimentos no mesmo ato cirúrgico, conversar, às vezes eu tenho o otorrino que quer fazer um procedimento, ou o cirurgião pediátrico, ou o cirurgião geral que quer fazer uma correção de hérnia, e aí eu vou ter que intervir como urologista. Então isso é legal, quando eu tenho o uro ali e ele avalia, ele é um componente a mais dentro daquela discussão de momento que eu vou levar, por exemplo, aquela pessoa para o centro cirúrgico, né? Você falou de otorrino, já fiz algumas intervenções com otorrino. Enquanto o otorrino operava em cima, eu operava embaixo. Então, e isso é legal os pais saberem que isso existe, né? Porque isso a gente aqui no Ero estimula muito, né? E muitas vezes a pessoa leva o filho e tira a amígdala, aí daqui a pouco passa com outro médico e vai corrigir o testículo. E às vezes assim, por exemplo, entendeu? Ou a fimose, poderia ter sido feito no mesmo ato cirúrgico, né? Então ali acaba deixando um pouco o urologista de lado e quando vai passar descobre que, poxa, a gente podia ter feito tudo junto, fala, podia, né? A gente pode tentar conciliar. E é a hora que a discussão interdisciplinar e dos especialistas ajuda, né? Porque você programa esses procedimentos, né?
Você falou uma palavrinha muito importante, interdisciplinar, porque não adianta ter um monte de profissional avaliando se esses profissionais não conversam primeiro e eles não convergem para um ponto comum, né? Porque aí cada um fica fazendo o seu e o paciente às vezes fica mais perdido do que se tivesse um médico só. Não, isso é com certeza. Olha, putz, foi demais, mas acho que é legal porque quando eu fui procurar na internet, a gente falar um pouco sobre fertilidade masculina, principalmente nas condições sindrômicas, né? A gente encontra uma coisa ou outra separada, mas a gente encontra muita coisa reunida e muita coisa técnica, né? Muito voltado para o profissional. Então, acho que isso aqui valeu muito essa live para a gente ter esse material, um material que a gente vai deixar disponibilizado na rede, que essa é uma das propostas do Elo, né? Que as informações cheguem para quem tem dificuldade de acesso. Infelizmente, a gente tem um país que é muito grande com pouca assistência em algumas regiões, né? Tem região do Brasil que, se o cara for procurar um urologista, é complicadíssimo, né? Então, assim, acho que é legal ter essa informação, porque isso orienta um pouco os pais para irem atrás e conversarem com esses profissionais, né? Então, assim, agradeço demais a gente poder falar, mas se você tiver algum outro tema para concluir, quiser falar alguma coisa mais sobre a questão da saúde masculina, igual eu falei, eu recebi muitas notícias ruins, né, em relação a câncer de pênis e condições masculinas durante o período do Covid, né, pela falta de acompanhamento que muitos homens ficaram, né. Então acho que isso é importante, se você quiser deixar esse recado final para todo mundo, fica super à vontade, tem que você achar necessário, e quem tiver dúvidas, que não tirou agora com a gente aqui, ou não quis mandar agora, ou que vai assistir esse vídeo depois, manda pra gente depois aqui, quando a gente vai disponibilizar o vídeo, que a gente vai respondendo, né, Marcelo, aos pouquinhos para todo mundo. Quem tiver questões, manda. E quem tiver ideias de novas lives dentro da parte da saúde masculina, a gente comenta, né? Tem que aproveitar o mês nosso para a gente fazer uma live eu e você, né? Então a gente pode criar uma rotina, a gente fazer lives no mês da saúde do homem para poder. Somos os membros masculinos do grupo, que tem um monte de mulher, nosso grupo aqui do Elo, né? A gente pelo menos discute um pouco essa parte de saúde nossa também, né? Não, só para encerrar, fica o alerta, né, de saúde masculina como um geral, né, não só do câncer de próstata, mas de uma série de outras doenças que vão desde sexualidade até infecção sexualmente transmissível, passando por cálculo renal, enfim, por malformação, por infertilidade, tem tanta coisa aí, né? As disfunções hormonais e por aí vai. Mas também o meu profundo agradecimento ao grupo, né? É um prazer estar com vocês aqui, a segunda live que eu faço com vocês. E quando eu precisar, eu estou à disposição. Sempre para mim vai ser uma alegria muito grande conversar com o pessoal, não só do Elo, mas com todo mundo que entrou aí para ver a nossa live. Legal. Pessoal, a live vai ficar disponível para todos. Como a gente falou, está sempre disponível. A gente vai fazendo no ritmo que a gente consegue fazer no Elo as lives, sugestões de temas. Divulguem sobre isso, que eu acho que é pouco divulgado saúde masculina, fala-se muito pouco. Como o próprio Marcelo falou, muitas vezes é a parceira, que é um parceiro, quem está próximo que acaba obrigando o cara aí e fala, vai lá se cuidar, né? Então a gente precisa divulgar cada vez mais, e esse meio de conscientização serve para isso, né? Para a gente cada vez ter mais homens se prevenindo e menos homens chegando no consultório como o Marcelo, já com doença instalada, né? Então o cuidado passa por essa prevenção, viu? Olha, obrigado a todos que participaram aqui ao vivo. Para quem vai assistir depois aqui, quando precisar de qualquer coisa, manda mensagem para a gente. E Marcelo, obrigado, cara, de coração. Não tenho a agradecer. É muito legal falar sobre o tema e eu vou bolar coisas novas para a gente falar na parte de saúde masculina, para a gente deixar essas informações aí disponíveis de fácil acesso, de linguajar mais fácil, né? Tá bom? Com certeza. Pessoal, tudo de bom. Um abraço a todos, viu? E até a próxima live nossa. Até mais. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.